Vamos a mais uma mensagem. A linha bíblica de hoje é: por que razão vejo os medrosos voltando as costas? O versículo completo é o seguinte: por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Estão derrotados os seus valentes e vão fugindo, sem olhar para trás. Aterrou ao redor, diz o Senhor. Jeremias capítulo 46, versículo 5. Essa linha reflexiva trata da fuga desesperada dos milhares de soldados do exército egípcio para não serem mortos no campo de batalha, na guerra conhecida como a Batalha de Carquemis, em que o exército do Egito foi rotundamente destruído pelas tropas do imperador da Babilônia, Nabucodonosor. Foi uma guerra entre os dois maiores impérios existentes, que movimentaram o mundo no século 6 a.C. De um lado, o Império Babilônico. De outro lado, o Império Egípcio, auxiliado pelo exército da Assíria. Alegoricamente, vivemos em um mundo em meio a uma guerra de titãs. Um mundo em que as disputas pela hegemonia científica, pela expansão territorial, imperialista, das grandes corporações e partidos políticos, e pelo domínio ideológico, que é o mais grave, tem deixado suas populações reféns dos mais poderosos da nossa civilização. O texto bíblico citado faz a pergunta: por que razão vejo os medrosos voltando as costas? E ele mesmo responde: porque estão derrotados os seus valentes e, por isso, vão fugindo sem olhar para trás. Aterrou ao redor, diz o Senhor. As nossas lutas estão por todos os lados também. Ao nosso redor, as batalhas são contínuas, diárias, coisas e situações que muitas das vezes não enxergamos. Mas o Deus vigilante, que vê todas as coisas, observa o que devemos fazer para obter sucesso e vitória em todos os campos da nossa vida. Devemos buscar nos orientar da forma correta e fazer as coisas acontecerem em nós mesmos, mas sim também buscar refúgio na palavra de Deus, orando ao Senhor, fazendo nossa parte, lutando diariamente para alcançar nossos objetivos e sem nos afastar de Deus, para não cairmos como caíram os egípcios, tanto os valentes quanto os medrosos. Estes, pensando que, fugindo, iriam escapar dos inimigos e problemas que os perseguiam, fizeram foi cair diante das adversidades que os afligiam. Há coisas das quais não podemos vencer sozinhos, mas há um Deus nos céus que guerreia as nossas guerras. Não podemos nos esquecer disso. É nele que devemos lançar nossa confiança, na esperança da nossa vitória. Só Deus pode nos ajudar diante, muitas vezes, da nossa incapacidade de vencer nossas próprias limitações e vícios. Caso contrário, cairemos, a exemplo dos egípcios que não acreditavam em Deus, ao ponto de procurar fazer a sua vontade. Como afirma, dessa forma, o texto mais adiante: não fuja o ligeiro, nem escape o valente. De fato, para o lado do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Os egípcios caíram, tanto os valentes quanto os medrosos, que viraram as costas para fugirem, mesmo conhecendo as maravilhas do Deus Todo-Poderoso, que sacudiu o Egito no tempo de Moisés. Também o próprio Faraó, que viu seu poderoso exército sucumbir diante do exército da Babilônia, sabia da vontade de Deus. Como está escrito na Bíblia, o testemunho anterior desse Faraó, conhecido como Faraó Neco, ele chegou a afirmar 4 anos antes, em 609 a.C., na Batalha de Megido, dizendo que não deveríamos nos opor a Deus, para que Deus não nos destrua, ao aconselhar o rei Josias, seu oponente em Megido, na época. Ele disse o seguinte, que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 21. Ele disse a Josias: Deus disse que me apressasse, cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, devido à imoralidade, distanciamento de Deus e idolatria dominantes no Egito do próprio Faraó Neco, aquele país foi sentenciado a uma devastadora guerra,
onde teve seu exército destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, o qual deixou por escrito uma crônica da sua vitória avassaladora contra o exército egípcio e assírio combinados, no ano 605 a.C. A crônica original de Nabucodonosor sobre sua vitória na Batalha de Carquemis foi encontrada pelos arqueólogos e está atualmente exposta no quase tricentenário Museu Britânico em Londres, na Inglaterra. Fica então o ensino para a gente, né? Vamos guerrear nossas próprias guerras, porém com Deus. A vitória será certa. Graças a Deus, né, que temos Ele. Que Deus abençoe a todos. A tua palavra é tesouro escondido que alguém encontrou. Mistérios selados que o Espírito Santo a nós revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus, nosso pão do céu. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Palavra de Deus.